Sejam muito bem-vindos ao canal Curiosidades. O vídeo de hoje é sobre Meca, a cidade do profeta Maomé. Apesar de ser considerada sagrada para os muçulmanos, vejo muito pouco sobre a história e fundação de Meca e como ela é repleta de lendas. Antes da criação do islamismo, os povos árabes pagãos já se dirigiam a Meca para adoração a diversos deuses, como os da fertilidade, da força, da primavera, etc. Isso se deve ao fato de existir na região uma espécie de altar para adoração a esses deuses, conhecida como Kaaba. Esse monumento em forma de cubo era tido como o ponto exato do centro do mundo na época e possuía 360 ídolos para representar o sistema solar como era conhecido. Hoje em dia, a estrutura em forma de cubo é coberta por uma manta negra e dourada e protege uma das relíquias mais sagradas do Islã, conhecida como Pedra Negra. Diz a lenda que Deus mandou essa pedra para a terra para marcar o local exato que deveria ser usado como ponto de adoração a ele. Alguns acreditam ser apenas um fragmento de meteorito, mas a fé muçulmana nesse objeto continua inabalada. Bem próximo a Kaaba, existe um outro ponto de adoração chamado de Poço de Zanzan, que acredita-se ter sido aberto pelo anjo Gabriel para que Ismael, filho de Abraão, não morresse de sede no deserto. Até hoje, milhões de peregrinos viajam a Meca em busca de beber um pouco da água desse poço por suas propriedades ditas sagradas. Uma das tribos pagãs mencionadas antes eram os Coraixitas, que tomaram o controle da cidade no século V e a transformaram num importante centro comercial na região, principalmente com a venda de especiarias. Isso foi possível graças às constantes disputas pelo controle do Mar Vermelho e Golfo Pérsico na região e com isso rotas terrestres se popularizassem. Apesar de muitas brigas entre as tribos locais para controle da cidade, os Coraixitas conseguiram permanecer por um bom tempo governando e também conseguiram implementar a tradição de uma espécie de trégua uma vez por ano em que as tribos não brigariam e deveriam se dirigir a Meca apenas para agradecer e orar. Foi desse povo que o fundador do Islã, Maomé, nasceu. A lenda diz que Maomé teve aos 40 anos um encontro com Deus na caverna de Ari por intermédio do anjo Gabriel e que lhe foi revelado como deveria ser a religião salvadora dos povos, com as preces se concentrando em um único Deus e não com o politeísmo da época. Então, Maomé começou a pregar em Meca sobre a adoração ao Deus de Abraão e fundou o Islã no ano de 610. Por conta de suas pregações, Maomé foi muito perseguido pelos próprios Coraixitas, que não aceitavam a ideia de abandonar os antigos deuses e teve que se mudar de Meca para Medina, onde continuou atraindo cada vez mais seguidores e adeptos à nova religião. Algumas batalhas foram travadas cada vez que Maomé e os muçulmanos tentavam voltar para a Meca, mas em 630, já com 10 mil seguidores, enfim Maomé conseguiu o controle da cidade, destruiu todas as imagens pagãs e instituiu a Kaaba no centro de Meca como o lugar mais sagrado para os muçulmanos e para onde eles deveriam posicionar o corpo em suas orações, independente de qual local do mundo estivessem. Apenas 2 anos depois, Maomé morreu, mas o legado do islamismo já se espalhava por várias regiões da Península Arábica, Oriente Médio e Norte da África. Com isso, Meca aumentou consideravelmente o status de cidade sagrada e atraiu o interesse de diversos povos ao redor que passaram a peregrinar em direção a ela numa celebração conhecida como Hajj. Nos séculos seguintes, Meca não teve grande relevância política ou econômica, permanecendo sempre como reduto religioso, até que no fim da Idade Média, o Império Otomano foi reconhecido como poder supremo na região, onde permaneceu por mais de 300 anos. Em 1803, um grupo de fanáticos islâmicos intitulados Primeiro Estado Saudita tomou o controle da cidade dos otomanos e declarou uma limpeza de todas as práticas turcas julgadas não sagradas por eles. Porém, os otomanos enviaram o líder egípcio Maomé Ali Pasha, que conseguiu retomar o controle da cidade. No entanto, alguns anos depois, dissidentes daquele grupo fundaram o Segundo Estado Saudita, dessa vez mais estruturado
e conseguiram dominar a região que anos depois acabou virando a Arábia Saudita. Infelizmente, muitas das antiguidades na cidade foram destruídas durante a administração saudita, primeiro por motivos de expansão e segundo, pois eles não acreditam em idolatria de nada que não seja a grande mesquita onde está a Caaba. Atualmente, a cidade é bem desenvolvida e recebe recursos do governo provenientes do petróleo e próprios, com um imenso faturamento proporcionado pelos peregrinos do mundo inteiro que vêm a Meca todos os anos. Essa foi a história de Meca na Arábia Saudita, um local famoso por sua religião, mas que poucas vezes tem a história contada. Espero que tenham gostado e sugiram nomes de mais cidades para falarmos aqui no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.